coisa bem mais interessante, né? Mais abrangente. Então, eu acho que o Enem fica muito só no Brasil, né? Então, acredito eu que a Unesp privilegia bastante quem estuda mais, beleza? Então, eu vou pegar alguns temas, né? Vou começar com agrária, mas não é agrária da parte da frente que eu dou, né? Porque aquilo ali seria tipo a discussão mais política. O que que a gente vai ver? A gente vai ver técnicas de produção, né? E também os problemas do solo. Tá? Então, essa vai ser a olhada que a gente vai dar para a agricultura. Bom, antes de mais nada, existem lá, né, os agrossistemas. Dentro dos agrossistemas, né, ou seja, os modelos de produção, existem os agrossistemas tradicionais, existem os modernos e os agrossistemas alternativos. Né? Beleza. Acontece que o que mais aparece, mais cai é exatamente os agrossistemas modernos, né? As relações, então, econômicas, ou seja, Brasil, quais os produtos que o Brasil produz, quem está vendendo mais para o Brasil está vendendo mais para quem, né? Mas também, atualmente, a gente começa a notar uma grande importância na compreensão dessas técnicas modernas de produção, né? Por quê? Porque às vezes você fala de um problema do solo e tudo mais, e pode ser que precise se justificar por que esse problema acontece, né? E assim por diante. Então, eu resolvi colocar aqui para a gente a debatida a agricultura de precisão, mas principalmente o conjunto aí de técnicas modernas de produção no campo, né? Então, a ideia é a seguinte: atualmente a gente chama de agricultura de precisão um conjunto de coisas, né? Primeiro ponto, a agricultura de precisão possui esse nome porque ela tem sim uma grande precisão. Precisão em localização e precisão em demonstrar os dados dos solos, né? Então, primeira ideia, a agricultura de precisão vai utilizar o GPS. Então, cada coisa que você faz, o sistema de posicionamento global vai ser utilizado, né? Quem não viu, quem não tem contato, hoje no campo, aqueles mega tratores lá, uma pessoa não precisa estar dentro dele, operando ele constantemente. Na verdade, você tem lá a roça, imagina tipo um retângulo, o cara só vem, coloca o trator aqui, porque ele vai precisar passar tombando a terra, né? Então o cara só começa ele aqui no, só coloca ele aqui no começo e o trator vai sozinho, na velocidade certa, com tudo controlado, né? Ele vai sozinho. Se precisar fazer curva, ele faz a curva sozinho, né? Por quê? Porque ele segue, então, dados georreferenciados, né? Que ele já pré-estabeleceu. Então, você joga as informações ali, né? É tipo, como se fosse tipo, um tabletzinho do lado aqui do computador, né? Do computador, do trator, que vai, então, digamos, orientá-lo no percurso, né? A gente já sabe, acredito que também já tenham visto, que os autônomos estão chegando. Como assim? Trator autônomo, né? Você não vai precisar de uma pessoa mais dirigindo um trator. Nos Estados Unidos já é realidade para caminhão, por exemplo, caminhão que não tem o lugar de uma pessoa sentar e dirigir, né? Então, a agricultura de precisão vai estar relacionado com todo esse conjunto aí de ideias, tá? Então, primeiro ponto, toda agricultura de precisão vai possuir um sistema de irrigação. Chama atenção para vocês desse sistema aí, esse sistema é o sistema de pivô central. Então, você fixa um ponto no meio e ele gira em volta, né? Pode ver que tudo aí tem rodinha. E daí dá aquelas imagens de satélite com aquele círculo bem grande, né? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. É o pivô central, né? O pivô que vai fazer, então, tudo
girar. Outra característica também da agricultura de precisão, usada de modo bastante intenso, é a análise do solo. Né? O que, que esse cara está fazendo? Ó? Ele tem aí potinhos com um número de amostras. Né? Ele vai pegar esse solo e vai fazer diversas comparações aí, vai analisar o que, que tem, o que, que não tem, o que, que falta. É lógico que dessa imagem aí, ó, dessa imagem é em uma universidade, eles fazendo análise, né? A análise do solo, ela é, digamos que, mais rápida do que essa aí. Porque nessa aí os caras vão ver tudo, desde cor, a quais elementos externos estão. Eu já fiz isso aí muito. O Nando também, já se lascou. E daí, o que que acontece? Quando você faz análise do solo, você vai lá, pega a amostra e marca ela com o GPS. Tipo assim, peguei daqui. Aí anda mais um pouco, vai lá e pega. Quanto mais amostras tiver, mais completa vai ser a análise que você vai ter. E daí você pega os dados do resultado da análise do solo e joga para o trator, né? Então, quando o trator, por exemplo, for jogar fertilizantes no solo, ele sabe qual ponto do solo está precisando do que, né? Outra ideia, ó, curva de nível. Se você já confundiu curva de nível com terraceamento, é só você se lembrar de uma coisa. Terraceamento não ocorre em uma região com essa inclinação aí, ó. É assim em uma montanha, né, para você cortar e fazer aquele degrau. A curva de nível, ela vai ser uma coisa bem mais suave, né? Você faz um obstáculo para a água. E é exatamente para isso, para a água passar com menor velocidade. Tá? É isso o objetivo da curva de nível. Então, quando você reduz a velocidade da água, ela não consegue ser tão eficiente para transportar o solo. Se a água estiver muito rápida, ela arrebenta com tudo, ela leva tudo embora. Né? Então, a curva de nível serve exatamente para isso, para conter a água, para ela não levar o solo embora e até para você guardar mais umidade no solo. Né? Então, extremamente interessante. Né? Bora lá então, associação de culturas, né? A associação de culturas é também uma técnica bastante interessante e muito utilizada atualmente, né? Na imagem aí, ó, a gente tem milho e feijão. E eu peguei essa imagem porque o feijão é extremamente interessante, porque ele consegue fixar nitrogênio no solo. O milho, por exemplo, ele vai precisar de muito nitrogênio. Então, entendeu? Os dois combinados aí, ó, perfeito. O milho acaba desgastando muito menos o solo, tá? Então, essa combinação aí, ó, de plantios é muito interessante, né? Outra coisa que tipo, é inquestionável, que não é nem da agricultura de precisão, né? Seria tipo, boas práticas de produção, é o uso de adubo e fertilizantes, né? Os adubos ou fertilizantes, eles vão logicamente atuar de modo incisivo no aumento, na melhoria da produção e da produtividade, né? Essa imagem aí, ó, nessa imagem, a gente tem a aplicação de, acho que é adubo aí, mas de modo bastante antigo, né? Essa ferramenta aí, ela é bastante antiga. Hoje, os mais modernos, na verdade, eu diria até os ultramodernos, né? Os que poucas pessoas conseguem comprar, eles vêm todos divididos, né? Você tem várias gavetinhas lá que eles vão os elementos. Então, por exemplo, eu preciso de fósforo nessa parte do solo. O trator tem, tipo, a gavetinha lá só com fósforo, então daí ele joga mais, né? Então, logicamente, isso acaba ampliando a sua eficiência, a sua precisão, né? E também a sua produtividade, né? Aqui, uma imagenzinha sobre plantio direto. O plantio direto, assim como algumas outras técnicas, é muito interessante porque quase tudo que a gente faz na agricultura do Brasil não foi desenvolvido aqui no Brasil, mas sim na Europa, no máximo nos Estados Unidos.
E o plantio direto era uma coisa que a gente nunca tinha feito, nunca tinha experimentado. Por quê? Porque o normal é você vai lá, colhe, vai, ó, vamos falar que isso aí é soja, que está no chão seco, né? É, imagina, eu fui lá, plantei a soja, ela está no ponto, eu vou colher ela, daí eu vou preparar a terra de novo para depois plantar novamente. Mas acontece que, como eu estou em um clima tropical, no mínimo em uma região intertropical, é muito interessante a ideia de manter a soja ali. E aí, o que o cara fez? Ó? Ele foi, colheu a soja e já logo em seguida ele plantou o milho. Tipo, ele não tombou a terra, ele não preparou a terra de novo. Por quê? Porque, na verdade, quando ele faz isso aí, ó, né, essa cobertura do solo acaba protegendo o solo, ele perde menos umidade, né? Além do que a própria soja que estava aí, ó, ela vai acabar aumentando a fertilidade do solo. Como o clima é tropical, é bastante quente, eu consigo então decompor esses elementos rapidão, muito mais rápido, por exemplo, do que na Europa, que utiliza as técnicas que nós utilizamos, mas eles que desenvolveram, mas elas não são as melhores para os nossos solos, tá? Então, o plantio direto é uma mera observação sobre nosso processo produtivo, né? E daí, se eu só voltar aqui, a gente tem a ideia da seleção genética e transgênicos, né? Olha só, essa é uma imagem que demonstra aí uma evolução na seleção genética. Em 1957, se você pegasse um frango lá com uns 30 dias de idade, ele ia estar igual está esse aí, esse primeiro. Né? Ou, no mínimo, o frango no ponto de abate, para que você entenda melhor. Ele ia estar desse tamanho aí. Ah, nossa, gente, mas vem cá, mas comparado com o de 2017, esse aí parece um pintinho. Mata ele não, né? Então, na verdade, o que acontece? É essa busca por melhoria genética, né, por cruzas aí constantes, que vai levar a esse aprimoramento de 2017. Cá entre nós, eu, no final das contas, eu acho uma baita de uma sacanagem. Mas hoje, se você abre uma granja, você compra já os pintinhos, todos certinho e tal. A empresa que vai comprar o frango seu no final, ela que vende para você os pintinhos. E ela vende também a ração, né? Então, em 40 dias, o pintinho está do tamanho desse frangão aí. Tanto é que, se vocês já foram em granja, vocês devem ter visto, eles têm um sistema de controle de temperatura, né? De temperatura, de umidade e tudo mais. Porque o frango cresce tão rápido que, se fizer muito calor, ele morre de calor. Ele não consegue refrescar, refrigerar, vamos dizer assim, o seu próprio corpo. Ele morre, né? E daí você pode falar, nossa, que sacanagem, gente, eu vou parar de comer carne agora. Ah, é? Olha só, vou te dar uma novidade. A gente não faz isso só com frango. A gente não faz só isso com o bicho que a gente vai comer. A gente faz isso até com os bichos que a gente cria. O que é um pug? O que é uma merda de um pug, mano? É um cachorro que não consegue respirar. Por quê? Porque a gente achou legal ir cruzando espécies de cachorro que tinham um focinho curto, cada vez mais curto, 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 e nasceu aquilo lá. É um cachorro que, para viver, ele ronca, ele não consegue respirar direito. Então, a ideia da seleção genética, ela ocorre não só para os frangos, né? E você tem, digamos assim, uma melhora, um avanço na característica que você está buscando. Então, não se confunda, tá? A ideia do tipo assim, ah, não vou comer esses frangos de granja, não, porque tem muito hormônio. Gente, o hormônio é caríssimo. Se você fosse colocar o hormônio na ração, sei lá, cada frango ia custar tipo uns R$ 500, né? Então não é seleção genética, né? E do mesmo ponto a gente tem tipo essas vaquinhas aí, ó. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha as vaquinhas lá e tirava leite. A vaca dele que dava, nossa senhora, a quantidade de horrorizante assim, de leite, dava tipo 15 litros de leite por dia. Eu falei, nossa, a vaca dessa tem que ser muito caro,
né? E daí eu tava vendo algumas informações, meu, os caras hoje tem vaca que produz tipo, 30 litros de leite. Não, não, não dá. É isso aí, mas dobrou, né? Então você pode ver essas vaquinhas bonitinhas e tudo mais, curiosas e tal, elas são também aprimoramento da seleção genética. E daí a gente tem também, né, os transgênicos. Deixa eu só voltar aqui, ó. Os transgênicos, neles sim você vai ter ali a intervenção laboratorial de um por um deles, né? Imagina assim, o milho, você vai lá e cria o milho perfeito, pega as características que você quer, põe nele. Mas acontece que você consegue multiplicar ele, né? Vamos ser bastante claro, você consegue clonar ele muito rápido. Você consegue fazer uma pancada, um monte. Por isso que no caso das vacas, você não vai ter uma seleção, digamos assim, de levar uma vaquinha lá no laboratório e tentar melhorar ela. Né? Na verdade, o que você faz? Eu não sei vocês, pais de vocês, acho que não. Mas o meu pai, por exemplo, ele fica assistindo leilão de gado. E acontece algumas vezes que ele tá lá assistindo, você bate o olho na televisão e você fala assim, mano, ele tá ficando louco, agora tá na hora de eu internar ele mesmo. Por quê? Ele tá lá olhando, os caras estão leiloando o negócio, mas não tem gado sendo leiloado. De vez em quando o cara para lá e mostra um boi andando, né? Putz, os caras estão pra frente mesmo, né? Pô, parece que estão vendendo pelo MIT, mas não é. Eles estão vendendo doses de sêmen de um boi. E é exatamente essa a ideia. Tipo assim, ó, esse boi premiado e tudo mais, você pode comprar o sêmen dele, né? Você faz a cruza e o seu gado vai dar um up, né, na seleção genética, tá bom? Então esse seria tipo assim o máximo da intervenção direta no caso do gado, né? Já os transgênicos, as sementes, aí é direto mesmo, né? E também temos rações direcionadas. Então, tipo assim, ó, quando se você abre uma granja e fala, vou criar frango agora e tudo mais, você vai lá e compra o pintinho. E compra a ração também. A primeira ração é de crescimento. Depois é de engorda. Né? Tristemente, eles chamam de ração inicial e ração final. É que o final é isso mesmo. Né? E o que é interessante, se você compra uma galinha poedeira e não dá a ração para ela, para a galinha botar, ela até bota, mas ela bota muito menos, muito menos. Se você dá a ração para ela botar, é um ovo por dia. Isso o dia que ela, né, não resolve botar dois. Então, tipo, é muito doido. Porque, na verdade, isso demonstra um aumento do conhecimento, da complexidade do nosso conhecimento em relação, por exemplo, ao crescimento e tudo mais, todas as estruturas, então, desses animais, né? Então, sim, estudos complexos, beleza? E daí a gente vai para os solos. Bom, eu coloquei isso aqui principalmente para a gente lembrar algumas questões, como por exemplo, o solo é composto por diferentes horizontes, né? O primeiro deles é o horizonte O, chama O porque ele é orgânico, né? Depois vem A, B, C e o horizonte R, que é o da rocha matriz, né? No A você tem mistura do que está em cima, né? E tem o solo, né? E também vale a pena lembrar que o solo é a menor fração que uma rocha pode atingir. A terra é a poeira da sua casa, né? A sujeira da sua casa já foi rocha. Ou terra, né? Logicamente. Eu não sei se vocês sabem disso, é bem nojento, mas coisa de 70% de tudo que você varre do chão da sua casa, na verdade é pele morta nossa. A gente está se decompondo. Pior que é verdade. E daí, então, os horizontes, né? O D, por exemplo, seria o elo de ligação, né? Entre a parte superior e a parte inferior. O horizonte C é a rocha no primeiro momento ali, né, de fragmentação. E o R é a rocha matriz, né? Sobre isso, a gente tem alguns pontos interessantes. Então, o solo é a decomposição da rocha matriz, né? Logicamente, isso aí, ó, isso é magma, né? Recentemente resfriado, só que você já vê ali algumas rachaduras e tudo mais. Então, é o primeiro momentinho aí
criação de um solo, né? Se a gente for pensar, né, na história do nosso planeta, todo o mundo já foi assim, igual essa imagem, né? Ou seja, magma resfriado, basicamente, né, no primeiro momento. Então, o solo, ele vai carregar, sim, características da rocha que originou ele, só que também vai carregar ali, os sedimentos que nele caíram, tá? Detalhezinho para vocês. Existem formas da gente bater o olho numa imagem e falar assim, ah, acho que eu sei de onde é isso aí, né? Por exemplo, essa imagem aí, ó, não é de uma região com clima tropical. Por que, que não é de uma região com clima tropical? Bom, exatamente porque no clima tropical é bastante quente e você tem no mínimo uma estação chuvosa, né? Uh, Esse solo é pouco profundo. Olha só, as rochas já estão logo ali, né? Se fosse um solo tropical, ele seria muito mais profundo. Por quê? Lembre-se lá das ideias de velocidade e de reação da química. Para você ter uma reação mais rápida, você precisa esquentar, né? Mas também para que você tenha a reação, você precisa do solvente universal, que é a água. Então, batendo o olho numa foto dessa aí, você já sabe que no mínimo de uma região dessa aí, ou não chove, ou é muito frio, né? Ai, professor, mas não tem neve aí nem nada? Não, mas não precisa de nevar o ano todo, né? Você está em uma região temperada, o solo vai ser menos profundo, mas no inverno vai nevar, né? Uh, então, lembre-se, ó, regiões quentes e úmidas, solos profundos. Então, na região intertropical, é bastante comum que você tenha solos profundos. O Brasil, por exemplo, possui solos profundos, né? Essa imagem aí, ó, que é inclusive uma questão de vestibular, demonstra isso para a gente de modo bastante interessante. Achei meu mouse. Olha só isso aqui, ó. Vamos começar do meio. O deserto e no semiárido, você vai ter a temperatura alta, essa linha contínua é a temperatura, né? Mas a precipitação, a quantidade de chuvas, é bastante baixa. Então, olha só, o solo que foi, a rocha que foi alterada, ó, a parte dela é bastante pequena, né? Então, com isso, já coloque na sua cabeça, sertão nordestino, solo raso, tá? É essa a ideia que eu quero que você tenha. Agora, em região de tundra, ou seja, região praticamente polar, você vai ter também a profundidade do solo baixa. Por quê? Muito frio, você reduz a velocidade de reação. Agora, olha só isso aqui, ó. Quantidade de chuvas lá em cima, na floresta tropical, né? E a temperatura também bastante elevada. Resultado disso, olha o solo, gente. O solo é o mais profundo, então, de todos. Então, quando eu tenho elevada temperatura e boa quantidade de chuva, meu solo é profundo. Resultado disso, olha só, isso é uma imagem que perfeitamente pode ter sido tirada no Brasil. Eu não sei, porque eu peguei da internet, só fiquei impressionado com a profundidade desse solo, né? Então, por quê? Porque é quente e úmido. Então, você consegue aí criar esse impacto profundo nas rochas, né? Uma outra, e juro para vocês, eu assisto aqueles vídeos idiota lá no Facebook, até ficar com sono antes de dormir, e aí um dos que eu gosto pra caramba de assistir são esses caras aí que ficam cavando as coisas tudo, meio que na mão, com um pedacinho de ferro lá, que é alguma ferramenta que eu desconheço, né? Eu tinha falado uma vez para os alunos, falei, acho que isso aí deve ser na Amazônia, não é possível. E aí falavam, não, os caras são da Indonésia. Nossa, então faz todo sentido, porque está dentro da faixa tropical também. Então, olha só, um solo bastante profundo, né, em uma região tropical. Lógico, você tem calor e chuva, o solo é profundo, né? Outra característica também muito importante, só para a gente manter fresca aqui na memória, é o seguinte: solos arenosos são menos férteis, tá? E solos argilosos são mais férteis, principalmente porque existe uma coisa chamada capacidade de troca de cátions, que é CTC, né? A CTC, ou seja, a capacidade de troca catiônica
dos solos arenosos é bem menor. Para que você entenda certinho, essa capacidade de troca de cátions é o que mantém os elementos do solo presos, seguros entre eles. Né? Então, os solos arenosos, quando a água passa, por exemplo, ela consegue levar bem mais fácil. Né? Nos solos argilosos, essa capacidade é muito alta. Então, quando você pega um solo de terra roxa, como é do norte do Paraná, ele vai ser mais fértil exatamente porque ele possui essa maior capacidade de troca de cátions. Existe uma forma de você aumentar essa capacidade de troca de cátions, que é exatamente com elementos orgânicos, com matéria orgânica. Então, quando você pega aquela caixa de compostagem que a pessoa pode fazer na casa dela, e se tiver certo, tá? Não fede, não pode feder. Tipo assim, o cara fala, nossa, mas vou pegar tipo, o resto de comida minha, vou enterrar lá, e aí minha casa vai ficar fedendo. Não, não vai, né? Você pega os seus restos de alimentos e tudo mais, coloca mesmo em uma caixa com terra, com um pouco de palha, com um pouco de água, e daí, na verdade, você acaba criando adubo, né? Os índios, por exemplo, sabem muito bem disso. Quando eles vão criar áreas para produção de alimento, o que, que eles fazem? Eles procuram terra preta, né? Porque a terra preta é rica em matéria orgânica. Só para que você associe algumas coisas, lembra do que forma o Rio Amazonas, Rio Negro e Solimões. O Rio Negro, ele é negro porque ele passa na parte mais densa da floresta. Então, ele vai trazer bastante matéria orgânica. Beleza? A floresta amazônica, ela praticamente se readuba, né? Ela vai se mantendo, principalmente porque ela possui um solo bastante perigoso e ele é bastante arenoso. Então, se você desmata a floresta amazônica, você está parando de nutrir o solo nesse ciclo e expondo um solo que facilmente pode virar deserto. Não é uma boa ideia desmatar a floresta amazônica. Não é, nem um pouco. Aqui, ó, a imagenzinha do solo de terra roxa do norte do Paraná. Né? E vamos para os problemas dos solos tropicais. Né? E esses problemas aí, ó, de vez em quando eles dão uma pingadinha, então é sempre muito bom você manter eles aí em mente. Né? Primeiro deles é a laterização. A laterização é a formação da laterita. Essa imagem aí, ó, é de Botsuana. E lá os caras tradicionalmente eles cortam o solo e retiram esses tijolos que são chamados lateritas. Por quê? São cortados do solo, basicamente. E você pode ver aí, ó, pela região, pela imagem, que no mínimo essa aí é uma região tropical, né? Parece até que é tipo o centro-oeste do Brasil, pelas árvores tortas, mais baixas, né? Então, é exatamente essa a questão. É uma região tropical. Para que você já guarde na sua cabeça, ó, laterização vai ser a formação de uma crosta ferruginosa na superfície do solo, ou aluminosa também. E basta você entender que é uma crosta mais dura que o normal, né? E isso vai acontecer principalmente pelo seguinte, ó, nas regiões tropicais, o inverno ele não é frio, ele é quente. Lembre-se, Marília não é tropical de altitude, é o começo do tropical de altitude, né? Então, lembre-se muito bem, porque aqui até chove mais do que no centro-oeste, por exemplo. Então, acontece o seguinte, está lá o inverno, quente pra caramba e muito seco, né? Acontece que a água no solo vai subir através dos capilares que são formados aqui no solo e acaba evaporando. Quando a água evapora, já ouviu falar que a água tem sais minerais, né? Então, tem mesmo. Mas quando ela evapora, ela não leva esses sais minerais. Ela deixa eles aqui, ó, na superfície do solo. E, logicamente, entre os elementos que a água transporta está ferro, alumínio, né? E alguns sais. E esses elementos vão ficar na superfície. Então, quanto mais evapora, mais dura fica essa crosta, né? Então, logicamente que para a planta que aqui está, ó, se desenvolver,
crescer, principalmente se ela estiver germinando, né, estiver surgindo aí, vai ser muito mais difícil, né? Então, isso vai acontecer durante o inverno, principalmente nas regiões tropicais. Por quê? Porque durante o inverno não chove e continua bastante duro. Para que você consiga resolver essa questão da laterização, você tem duas coisas possíveis. A primeira delas é esperar o verão, né, e chover, porque aí quando chove você volta a dissolver, né, a laterita, todos aqueles elementos e leva eles de volta para o solo. Beleza. E a outra forma, olha aí, essa primeira camada mais dura, tá vendo? O solo embaixo até é transportado, mas a primeira camada se mantém ali dura. Outra forma é você ter um tanque de guerra desse aí, né? Olha lá, 12 pneus no trator desse. E daí, com um trator desse, você vai puxar uma ferramentinha dessa. Pode ver, uma esteira, né? Um trator com oito pneus, né? Eles não ficam colocando pneu assim porque eles acham legal, não, tá? Eles colocam o pneu a mais para fazer mais força. Então, eles estão puxando um implemento desse, que se chama escarificador. E o que, que ele faz? Ele enfia lá no fundo da terra e vira a terra, vira o solo, né? Para quebrar então essa camada mais dura, beleza? Então, a laterização é extremamente comum no centro-oeste. E a gente chega até a lixiviação, que também é muito comum no centro-oeste. Você bem pode ver, problema de solo tropical em região com clima tropical, como é o caso do centro-oeste, vai ser intenso. A lixiviação vem de lavagem do solo. E você até pode falar, mas gente, mas por que não coloca então lavagem? Para quem inventar essa palavra aí, é porque lixiviação vem de leaching, né? Então, o que, que acontece? Quando começa a chover, então, ó, guardou laterização no inverno, lixiviação no verão. Por quê? É quando chove. E daí também a gente tira o atraso, né? Chove pra caramba durante o verão. Então, como chove muito, essa água no solo vai acabar dissolvendo os elementos, que são solúveis, logicamente, e transportando eles, né? Detalhezinho para você, bem claro isso. Pode ser lixiviado o solo pela superfície? Pode, mas a quantidade de elementos que vão ser lixiviados pela superfície é bem pequena, né? Porque a água vai precisar penetrar no solo, vai precisar dissolver ali os elementos e ela acaba transportando esses elementos por dentro do solo mesmo, né? Das duas, uma, ou ela acaba levando eles muito para baixo, ou então ela leva junto com o lençol freático, né? Pela superfície do solo, pode sim. Mas pensa, você precisa dissolver, não é só pum, bateu e levou. Porque se você estiver pensando nisso, em levar o que está em cima do solo, isso aí se chama erosão, tá? Não é lixiviação, beleza? Então, o solo saturado de água que acaba sendo, digamos assim, dissolvido e levando embora, né? Assim como eu já havia falado para vocês, olha aqui, ó, a CTC, né? Nos solos arenosos, isso é mais fácil de acontecer. Então, peraí, então no centro-oeste, os solos são arenosos? Em sua maioria, sim, sim, a gente pode concordar com isso, né? E daí tem também uma outra questão. Por que, que os solos do centro-oeste são mais ácidos? Porque você tira os elementos deles, né? Você lava eles quase todo o verão. Era para ser até pior se não tivesse a laterização no inverno, né? Então, olha só, a laterização traz tudo para cima, a lixiviação leva tudo para baixo. Então, fica nesse jogo aí, né? Nesse vai e volta dos elementos. Beleza? E vamos para mais um problema. Vou tomar uma dose aqui. Aqui eu coloquei, ó, vossoroca, mas na verdade a gente vai falar sobre erosão. Só que você vai acabar percebendo que o grande problema dos solos tropicais é a vossoroca. Em todos os outros momentos dá tempo de você voltar atrás. Bateu na vossoroca, ferrou, né? Então, a erosão do solo é o transporte dele. É um problema gravíssimo. Por quê?
A gente está falando sobre fertilidade do solo, coisa do tipo. E quando você não tem mais o solo? Aí a brincadeira acabou, né? Então, ó, primeiro ponto de transporte do solo que a gente tem é a erosão laminar. A erosão laminar é o transporte da primeira camada do solo, da camada superficial, muito fininha, por isso chamado laminar, a primeira lâmina. E quando isso ocorre, na maioria das vezes o produtor acaba não percebendo. Então, olha só, isso aí é uma área de plantio que você pode ver ó, muito bem cuidada, com curva de nível certinho. E o cara deve ter dado uma bobeira, né? Não ter feito aí uma análise do solo, e o solo dele tinha sofrido essa erosão laminar. Então, a erosão laminar começa a tirar a fertilidade do solo, tirando ali a primeira camada do solo, né? E depois disso, um outro ponto que a gente tem são os sulcos. Os sulcos é como se fosse o aprofundamento ali dos trilhos de gado, né, as estradas dentro de sítios, tudo mais, você começa já a perceber, né? Existe uma diferenciação feita por medida. Eu não gosto muito dela, mas vou falar para vocês. Até 35 centímetros seria um sulco, né? A galera da Unesp usa essa determinação. E passando de 35 centímetros até praticamente 1 metro seria uma ravina. Passou de 1 metro de profundidade, é uma vossoroca. Então a ravina já é um buraco já de grande porte, né? Digamos assim, você consegue enfiar a mão lá dentro dela, né? Se você estivesse passando de carro, por exemplo, você não ia conseguir passar por um lugar como esse. Isso aí já é uma ravina, né? E, logicamente, o medo de todo mundo é a vossoroca, porque a vossoroca é o transporte de solo em grande quantidade e você atinge até o lençol freático. Então você levou aí ó, todo esse solo. Como é que você vai conseguir reverter isso aí? Só jogar terra de volta. Jogar terra de volta, mano? Isso aqui é casa, tá vendo? Ó? São casas, ó, casas. É, várias centenas de caminhões aqui para você preencher isso aqui com terra. E outra, isso aqui é o lençol freático, ele está exposto aqui, né? Então, logicamente, que a vossoroca é sim o pior problema. Detalhezinho para vocês: a região mais ativa de vossoroca é a região sudeste, né? Então, essas erosões aí podem ocorrer principalmente na região sudeste. Então, São Paulo, Minas, e Rio de Janeiro são grandes focos aí de vossoroca. Na nossa região você pode ver, inclusive, né? Então, por que isso vai acontecer? Pelo gradiente de inclinação e pelo solo ter características arenosas, né? Então, por que no Centro-Oeste não acontece? Nossa, quer jogar mais uma praga para o Centro-Oeste? É porque lá é mais plano. Se lá fosse um pouco mais inclinado, a gente também teria a possibilidade aí constante de vossoroca. Outro problema dos solos, salinização. Salinização é o aumento da quantidade de sal no solo, né? Principalmente você vai ter ele ocorrendo em regiões áridas e semiáridas. Um dos maiores motivos dessa ocorrência, irrigação. Então, se você pega uma região e não tem muitas chuvas por via de regra, a tendência é que ela aumente a quantidade de sal. Lembra que eu tinha comentado? A água tem sais minerais. Entre elas tem sal? Sim, tem sal. Então a água, quando ela evapora, ela deixa esse sal na superfície, o que acaba corrompendo a possibilidade do solo ser fértil, né? E daí a gente chega até extremos, como o dessa imagem, que é o Mar Morto. Esse branco aí, ó, no fundo, aí não é só areia não, tá? Tem bastante sal aí nessa região. Você pode ver que o ambiente todo é estéril, né? Planta não cresce, fica bastante complicado. Aqui a gente tem o maior exemplo de salinização de solos, né? Que é o Mar de Aral. O Mar de Aral, então, ele foi quase extinto, né? Isso aqui deve ser tipo década de 70 e isso aqui atualmente, né? Então, o que que aconteceu? Eles usaram água de irrigação como irrigação, né? Em uma região que é árida, semiárida. Então, o que que acontece? Você aumenta a quantidade de sal no solo,
o solo para de produzir e nesse caso aí, ó, eles também utilizaram tanta água que eles acabaram aí corrompendo, né, os que abasteciam essa região. Péssimo exemplo, né? Compactação do solo. A compactação do solo ele é um problema moderno, né? Porque é causado principalmente pelo uso de maquinários muito grandes. Então você tem lá aqueles mega tratores, o que eles vão fazer? Eles vão acabar comprimindo o solo. O problema disso é que o solo compactado, né, ele vai ter menos porosidade. É como se você sufocasse o solo, né? Então, quando você tem aí ó, tratores desse tamanho, desse porte, você acaba compactando. E você pensou, mas é só pegar lá aquele escarificador e depois mexer o solo? Sim, sim, você está certo. Assim você resolve esse problema. A grande questão é que, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem grandes empresas sucroalcooleiras, ou seja, que produzem etanol e açúcar, elas arrendam terras. Elas têm esse maquinário, elas causam a compactação no solo. E aí depois acaba o período que elas arrendaram, elas devolvem a terra lá para o pequeno proprietário, com o solo completamente compactado. Resultado, ele não vai conseguir produzir nada, né? Então sempre a questão da compactação é trabalhada dessa forma, beleza? Desertificação. Desertificação, guarde na sua cabeça, ó. Perda da fertilidade do solo. Ou seja, o solo não vai conseguir mais manter uma planta, nutrir uma planta, né? Então, o solo vai estar esgotado. Por quê? Porque ele foi mal utilizado. Ou então porque o clima anda castigando ele de modo tão constante aí, que ele está perdendo essa capacidade, né? Então, o que, que pode causar essa mudança? Quando você tem causas aí, né, humanas, você tem um mau uso do solo, a monocultura, tipo assim, ó, se você planta cana-de-açúcar lá na região litorânea do Nordeste, desde o período do descobrimento do Brasil, basicamente, né, até hoje, o seu solo vai ficar pobre, né? Esse empobrecimento vai ser causado porque os caras plantam cana e a cana vai precisar dos mesmos elementos sempre. Acontece que isso é verdade, tá? Eles continuam plantando cana lá até hoje. Só que eles fazem o tratamento do solo, né? Além de contar com o solo de massapê, que é um solo bastante fértil. Beleza? Outra questão são as queimadas, né? A queimada é a pior coisa possível. Você queima o horizonte O, né? E acaba, então, arrebentando com a fertilidade do seu solo. E daí, a última delas seria o motivo natural, né? Que são as secas constantes. Por isso aqui, ó, a imagenzinha do sertão nordestino, né? No sertão nordestino a gente tem a desertificação acontecendo, mas é porque o clima castiga demais o solo, né? Então, nos solos arenosos, a desertificação ocorre muito mais rápido, de modo muito mais intenso, tá? Não quer dizer que outros tipos de solos não possam sofrer desertificação, tá bom? Mas nos solos arenosos é muito mais rápido. E o assoreamento, que vai ser o último desses problemas, né? A gente vai ter o assoreamento sendo transporte de solo em tamanha quantidade que quando ele chega num corpo hídrico, num rio, num lago, numa lagoa, você tem a redução da profundidade, né? Então você pode matar esse rio, esse lago ou lagoa, né? Porque a quantidade de solo que você transportou foi muito grande. O que, que pode auxiliar no processo do assoreamento? É exatamente quando você desmata as matas ciliares, porque a mata ciliar ela vai servir como proteção, né? Ela vai criar exatamente o seguinte efeito, ó, choveu. Quando a velocidade da água é elevada, ela transporta mais solos. Seria essa imagenzinha aqui, ó, né? Daí, quando você tem plantas aqui, você acaba reduzindo a velocidade da água, né? Resultado disso, a água vai percolar, vai ser absorvida, ela não leva tanto solo para dentro dos rios. Ó,
Matamos a parte de solos, hein? Vou até tomar um gole. Beleza. Rapidíssimo aqui aos conceitos de hidrografia, né? Primeiro ponto, ó, a nascente. A nascente é o início de um rio, né? E a foz é a desembocadura, ou seja, o fim. Ideia para você muito simples. Na nascente vai ser mais alto, né? A velocidade da água vai ser maior e o transporte de sedimentos vai ser maior. Então, a nascente ou alto curso, você tem maior transporte e maior velocidade. Quando você chega na foz, você troca, você reduz a velocidade e o transporte vai ser menor, vai ser maior, então, a sedimentação de tudo que está transportando. Né? Quando você está indo em direção à foz, ou seja, ao fim do rio, você está indo em direção a jusante. E quando você está indo em direção à nascente, ao começo do rio, está indo a montante. Lembra que montante, montanha, mais alto, mais elevado. Beleza? Daí a gente tem ó, o Talveg do Rio, seria esses seis aqui, que é a região mais funda em todo esse percurso aqui desse rio. Tá? Então, todo corte que você fizer igual esse aqui, ó, tem um Talveg, tem um ponto que é mais profundo. Aqui, ó, o leito, né, que seria a região onde o rio corre. Eu coloquei essa imagem aqui principalmente para a gente falar das margens. Para saber se você está na margem direita ou esquerda de um rio, né, você precisa saber para onde as águas dele estão correndo. Para você saber ou para qual lado a água de um rio está correndo, é só você ver os encaixes, né, entre um rio, né, e os seus afluentes. Então, o afluente ele chega, ele faz tipo uma setinha para mostrar para você qual direção que o rio está correndo, né? Se você olha então em direção à nascente do rio, é só você pensar que você está em pé em cima da nascente do rio, olhando para onde ele corre. Tudo à sua direita vai ser margem direita, tudo à sua esquerda vai ser margem esquerda, né? Aqui outras ideiazinhas, né? Aqui temos uma vertente, outra vertente. Se chama vertente porque eles vão verter a água, né? Trazer a água para esse rio. Tanto é que aqui, ó, a parte mais alta se chama crista, interflúvio ou também espigão, né? Essas regiões aqui, então, ó, pertencem a essa bacia hidrográfica aqui. Beleza? Tipos de foz. Tipos de foz, deixa eu voltar aqui, ó. O primeiro deles, em delta, né? Ou seja, o final do rio, quando ele vai desembocar no oceano, por exemplo, ou então em outro rio, ele acaba dividindo os seus canais, né? Esse aqui, ó, é do rio Ganges. Então, olha só, ele divide, né? Formando um delta. E aqui em estuário. Em estuário, o Rio da Prata, né? Aqui pertinho da gente, aqui, ó, Brasil, né? Então, em um canal só, tá bom? Então, o Rio da Prata vai desaguar aqui no oceano em um canal só. E daí a gente tem a mista, que seria um rio que possui ambas, né? Que tem tanto em delta quanto em estuário. Que o único exemplo do nosso planeta é o rio Amazonas, tá? Então só possui foz mista o rio Amazonas, ó. Tem aqui ó, um delta e aqui desse lado ainda tem um estuário, né? Tipo assim, fala, mano, você quer coisa diferente? Vem pro rio Amazonas. Mano, o rio Amazonas ele é muito impressionante, ele é quase exceção para tudo, né? Tipo assim, no Brasil, todos os rios são pluviais. O rio Amazonas, ele é misto, né? Mas bora lá, ó. Os regimes. Regime é como o rio se alimenta. Pluvial, com chuva. Nival, glacial, com neve, mas na verdade o derretimento dela. Aqui, ó, eu acho que eu errei quando eu estava digitando pluvional, mas não é pluvional, é misto, tá? O misto seria o caso do rio Amazonas, que tem tanto neve de derretimento quanto chuva, né? A drenagem. Drenagem é exatamente para onde o rio está levando. Então, um rio que tem drenagem exorreica quer dizer que ele deságua no oceano. Um rio que é endorreico, ele deságua em outro rio
dentro do continente. Um rio que é arreico, ele não tem uma direção definida. Bom, na verdade, seria um rio intermitente ou temporário, né? Ele desaparece. E temos também o melhor de todos, que é o criptorreico, que é quando o rio está vindo e ele vai para o subsolo. Na verdade, ele entra em uma caverna. Como é que ele entra em uma caverna? Ele cria uma caverna, né? E daí a gente vai ter também a presença ou o clima. Um rio que é perene. Perene ele está o ano todo. E o outro tipo seria o rio temporário ou intermitente, né? Que vai secar durante o período de estiagem. Aqui no Brasil, o único lugar que a gente tem rios temporários ou intermitentes é no sertão nordestino, no Polígono das Secas. E, logicamente, que a grande tentativa nossa é acabar com eles lá com o projeto de transposição do Rio São Francisco. Beleza? Aqui essa imagenzinha, ó, é sempre bom saber das bacias hidrográficas, principalmente a localização delas, né? Então, dê uma olhadinha, né? Logicamente, acredito eu que vocês saibam mais ou menos aí a localização, tá? Lembrete, ó, Uruguai, Paraguai, Uruguai, Paraná e Paraguai, junto com o Rio da Prata, acabam formando a bacia Platina, né? E daí a gente vai falar um pouquinho de solos, né? Placas tectônicas. Bom, três tipos de encontros de placas, mas esse não é o objetivo desse momento agora. A gente coloquei depois. Ocorre o seguinte, ó, vou botar aqui, os encontros de placas tectônicas, principalmente suas bordas, né, acabam criando, por exemplo, terremotos, vulcanismo, né, e esse slidezinho vai ser exatamente para falar sobre isso. Vulcanismo, né, é bastante simples, mas os terremotos eles acabam aparecendo às vezes nos vestibulares. Sobre o terremoto, só dois pontos para a gente falar. Primeiro deles, eu tenho o foco ou hipocentro, que é exatamente onde aconteceu o terremoto. E em linha reta aqui em direção à superfície, eu tenho o epicentro, né? Por isso que todas as vezes que você vai ver no jornal, terremoto, tal, sei lá o quê, que os caras falam? Eles falam do epicentro, ou seja, onde foi na superfície. Porque quanto mais próximo você estiver do epicentro, mais forte você vai ter sentido o terremoto, né? Acontece, então, que tanto o movimento das placas tectônicas, os terremotos, o vulcanismo, são agentes criadores do relevo, né? Então, se não fossem essas movimentações, você não teria relevo sendo criado. Só existem montanhas porque as placas estão em movimento, né? Esses são os agentes formadores. Você tem também os agentes modeladores. São todos aqueles agentes do intemperismo, tá? Chuva, sol, vento, rios, geleiras, né? E assim por diante. Beleza. O encontro de placas convergente. O que acontece? Você tem as placas trombando, tá? Eu sei que essa imagem não está muito boa, é porque eu aumentei, deixei ela muito grande. Então, o convergente, o mais normal, seja esse aí, ó, com subducção, né? Que é a placa descendo aí, sendo mergulhada no manto, né? Ela vai acabar sendo decomposta, criando aí os elementos, gases principalmente, e vão subir aqui, ó, e vão formar os vulcões, né? O mais comum seria esse tipo aqui, ó, oceano, continente. Aqui tá no oceano, sempre vai para baixo. Mas a gente tem também uh, esse encontro convergente por colisão, que é continente-continente. Aí o bicho pega, mano. Aí ele fica bem mais violento, né? Que esse aí seria o caso do Himalaia. O anterior seria o caso dos Andes, beleza? E nós teremos aqui, então, esse processo ocorrendo, como eu já havia dito, na Cordilheira dos Andes. Como que você cria essa cadeia de montanhas? Se chama terremoto, tá? Então só vai crescendo assim dessa forma porque tem muitos e muitos terremotos. Tem tantos terremotos que você vê nitidamente de cima e foi tudo macetado aí, né? Foi tudo tão macetado que você acabou fazendo isso subir, beleza? E aqui, ó, que é a imagenzinha dos Andes, tá vendo? Ó? Isso aqui é o lado Peru, Chile e tudo mais. E
E aqui, desse lado bonitinho, é nós, né? O verdinho é a gente, o seco é o deles. Beleza? Outro tipo de encontro, divergente. O divergente, a gente vai ter um afastamento entre as placas. Uma das coisas que vai ocorrer é a chamada expansão do assoalho oceânico. Eu até iria além, diria para você, é a criação dos oceanos. Esses afastamentos, eles acabam aumentando aqui, né, a profundidade e, lógico, com o passar de milhões de anos, você vai juntando água. Junta tanta água que você faz um negócio igual o Oceano Atlântico, né? A dorsal mesoatlântica entre Brasil e África é exatamente um exemplo disso, né? Então, olha só, você tem aqui no primeiro momento o afastamento, né? Aumenta a profundidade, só que com o aumento dessa distância, o magma que vem aqui no meio preencher esse afastamento acaba aumentando essa altura aqui, né? Pense, milhões de anos isso acontecendo, a altura só vai aumentando, né? Uh, a dorsal mesoatlântica ela é mais alta que o Himalaia, né? A garganta está começando a dar sinal de que ela está arregaçando. Aqui, ó. No Divergente, tá? O lugar mais interessante do mundo é exatamente a Islândia. Esse cara está caminhando entre duas placas tectônicas. E esse fera aqui está mergulhando entre elas, né? Então, se esse cara mergulhar e lá no fundo tem magma lá embaixo? Não, tá? O magma não fica assim tão aparente. Ele fica mais profundo, ele fica encoberto. Até que você pode ver que os caras estão com roupas especiais, tal, que a água aqui é bem gelada mesmo. E o último para fechar, o transformante, que vai ser um movimento lateral, né? Com terremotos aí de grande intensidade, né? Sendo possíveis. Porque você está raspando aí, na verdade, são quilômetros e quilômetros de rocha, né? Melhor exemplo, a falha de San Andrés. Tranquilo? Bora lá então, vamos para rochas, né? Rochas, então, três tipos de rochas, basicamente, né? Rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Acontece que a rocha magmática, o ígneo, é exatamente você pegar o magma e resfriar. Diferença entre essas rochas, onde o magma resfriou. Se ele resfriou de modo externo aqui no vulcão, ela vai ser extrusiva. Se resfriou dentro do vulcão, intrusiva, né? Qual vai ser a diferença? Bom, vamos aqui, ó. A intrusiva são chamadas de plutônicas, né? Elas vão ter o resfriamento interno, portanto, o resfriamento bem mais lento. Resultado disso, olha só a cristalização dela, né? Você tem cristais aí, ó, que dá para você ver a olho nu. Se você dá uma ampliada, então, olha o tamanho desses cristais. Resultado disso, a cristalização é melhor. Com cristalização melhor, eu tenho maior resistência. E como os cristais são bem grandes, a gente chama isso de textura fanerítica ou granular. Ou seja, você sente os grãos. Beleza? Então vai ser bastante difícil você achar falhas nessas rochas. Exemplos, ó, feldspato, granito, fluorito, tá? Esses aí são três exemplos ótimos. Eu não vou fazer essa descrição aqui deles para vocês, tá? Só de você lembrar que elas são rochas magmáticas intrusivas já está lindo demais, né? As extrusivas o resfriamento é externo, ele é mais rápido. Resultado disso, você vai ter uma macristalização. Isso aí, ó, não é você só dando uma olhada mais próximo de uma lupa, né? Pode ver que os cristais que são formados são irregulares, você tem grandes, a maioria deles vão ser muito pequenos. Resultado disso, é bem fácil você encontrar uma falha, né? Então a gente costuma dizer que eles são menos resistentes, mas lembre-se, tá? Um exemplo disso é o basalto. O basalto é a rocha que a gente usa para fazer o asfalto, né? Nossa, a brita é basalto? A brita é basalto. Mas não, ela é dura, hein?
Então, mas ela é menos dura que os exemplos intrusivos, né? As extrusivas, então, são chamadas de afaníticas ou agranulares, porque ela é muito pequenininha. Você passa a mão nela, você não sente exatamente os cristais, tá? Olha só, isso aí é basalto. E você vê as falhas nele, né? É visível. Como ele resfriou muito rápido, você sabe que isso aí são falhas, beleza? Exemplos, então, ó, o riolito, o andesito, basalto. São exemplos, então, de rochas extrusivas, tá? Meu, pode lembrar esses nomes, já está perfeito, tá? As rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são resultados de uma transformação. Elas sofreram ou pressão ou muito calor e elas foram recristalizadas. Então, rochas metamórficas, elas eram ou sedimentares ou basálticas antes de passarem por essa transformação, tá? Onde isso pode acontecer? Aqui, ó, na imagem, a gente tem exatamente o encontro de placas tectônicas. Ó. Isso aqui é uma placa tectônica, essa aqui é outra placa tectônica, né? Então, o que que ocorre? Ó? Você vai ter o chamado metamorfismo regional, quando é a pressão, aumentou muito a pressão, você recristaliza a rocha, ou então de contato, quando você tem aí ó, o aumento da temperatura de modo intenso. Esse roxinho aqui ó, seria a rocha metamorfizada. Beleza? Exemplos aqui, ó, a gente vai ter, primeiro momento aí a rocha original, granito, argilito, arenito e calcário, e a transformação, a metamorfose. Granito se transformando em gneiss, argilito se transformando em xisto, arenito se transformando em quartzito e o calcário se transformando em mármore. Né? E vamos aqui, basicamente, acho que com o tema que a gente vai fechar, tá? Biomas e climas do Brasil. E aparece muito, muito mesmo, né? Primeiro deles tem que ser a floresta amazônica. Então lembre-se, floresta amazônica é perene, porque em nenhum momento do ano suas folhas vão cair. Heterogênea, porque tem muitas espécies diferentes. Higrófila, porque precisa de bastante água. Hidrófila, algumas espécies precisam de tanta água que elas crescem dentro da água, né? Vitória Régia, logicamente. Densa, né? Porque você tem por metro quadrado uma imensa variedade de espécies. E latifoliada, ou seja, folhas largas. A grande questão aqui é exatamente você saber o tamanho da Amazônia. Essa aí é a Amazônia legal, né? Essa aí, ó, pega mais de 50% do Brasil. E aqui a Amazônia verdadeira. Bom, na verdade, verdadeira não, né? Ilusória, né? Isso aí é o zero de desmatamento. Daí a gente tem aqui, ó, né? Essa região aqui embaixo, ó, esse volta aqui o arco do desmatamento, né, que cada vez mais vem para dentro aqui da floresta. Beleza? Aqui a estratificação. Nós não temos uma floresta amazônica, na verdade nós temos três, tá? A mata de Igapó, que fica basicamente dentro do Rio Amazonas, a mata de Várzea, que fica na beira do Rio Amazonas, e a mata de terra firme, na qual o Rio Amazonas nunca chega, né? Então, vamos lá. A mata de Igapó vai ser a região que é inundada constantemente, né? A região que está em contato aí com o rio. Ela tem como vegetação principalmente trepadeiras, né? Cipós, podem ser chamados de epífitas e lianas, né? Outra coisa que é interessante, aqui a gente vai ter o menor porte de árvores. Por quê? Porque o solo é muito úmido. Se você tivesse uma árvore de 40 metros de altura, qualquer ventinho ela cairia, né? Então elas têm menor porte, beleza? A população, ó, completamente adaptada, né, e bastante presente, é a região que mais tem gente vivendo. Então eles têm suas casinhas aí, ó, em palafitas, né, para dar conta de viver nessa região que é constantemente alagada. A mata de várzea, ela já seria a transição, né? Então, você só tem inundações que são periódicas, só períodos, então,
aí de inundações, né? A gente vai ter já o aumento do porte das árvores, ó, já são árvores de maior porte, né? Já dá para respeitar um pouco mais, minha nossa, não é qualquer lugar que você acha uns negócios desses. Ela vai ter uma faixa aí, ó, de uns 100 quilômetros, né? E a gente começa a ter redução da presença humana. É a faixa que a gente tem o ciclo da borracha, né? O ciclo da borracha vai ocorrer basicamente aí dentro. Por quê? Porque dentro da mata de terra firme é uma extensão muito, muito grande, né? O chamado inferno verde. Por quê? Porque parece ser fácil a sobrevivência em uma região como essa, mas não é, né? Até poucas tribos indígenas estão presentes dentro da mata de terra firme. Por quê? Porque é muito tenso, né? É muita umidade. Essa é a região que chove todo dia. Então, logicamente, que fica muito mais difícil sobreviver do que o que parece. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de Largados e Pelados, né? Quem já assistiu sabe disso muito bem. Então, aqui eu começo a ter, ó, as árvores de maior porte, né? São aquelas coisas absurdas, né? Igual tem um angelim vermelho que foi mapeado e foi cadastrado 88 metros de altura. É uma loucura um negócio desse, né? Olha só, os índiozinhos brincando, né? É a região que eu começo a ter o chamado dossel contínuo, ou seja, eu olho para cima e não vejo onde o sol está, porque aqui a floresta vai ter várias camadas, né? E aí a gente começa a ter espécies como o castanheiro, que é essa imagem aí, o mogno, ó, madeira nobre, né? Só pela cor já dá para ver, e o angelim vermelho, que é esse aqui, ó. Esse não é o de 88 metros, tá? Mas é um exemplar típico daqui. E aí a gente chega à Mata Atlântica. Dica para vocês, ó, a Mata Atlântica é igual à floresta amazônica, só que ela está na região tropical. Para que você tenha essa floresta na região tropical, a gente precisa necessariamente de um mecanismo para criar mais chuvas, né? Esse mecanismo é a encosta. Então, logicamente, ó, que quando você olha para a Mata Atlântica, você nota que tem uma inclinação. Dica para vocês, tá? Pode ser meio furada, mas vai na minha. Quando você tem a imagem dentro da floresta assim, ó, é a floresta, nossa, é a Mata Atlântica, tá? Quando você tem por cima, é a floresta amazônica. Por quê? Porque a gente destruiu a Mata Atlântica, então a gente consegue entrar dentro dela bem fácil, né? Detalhezinho, então, ó, essa é a floresta tropical do Brasil, né? A Mata Atlântica. E vai ser uma. Ficaram com saudade da praia, né? Eu também. Eu sinto o cheiro de Ubatuba nisso aí. Então, ó, originalmente a gente tinha a Mata Atlântica do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E nessa região que você tem essa adaptação para maior quantidade de chuva, uma coisa muito comum é deslizamento. Você pode ver que estão noticiando deslizamentos e tudo mais, com gente morrendo. Por quê? Porque é muito comum, olha aí, a região dos mares de morros, né? É muito comum você ter exatamente isso acontecendo. Porque chove muito, né? O solo fica extremamente úmido e ele acaba cedendo, ele acaba descendo, né? Na região completamente ocupada por pessoas, isso acaba de um jeito meio trágico, né? Com muitas mortes. Aí, ó, a região original da Mata Atlântica, né? Inacreditável o tamanho que ela era e o que a gente fez com ela. Olha só, quase desapareceu, né? E dá para piorar, olha só. A gente continua desmatando, né? Grande problema para a Mata Atlântica é que nossos ciclos econômicos antigos ocorreram quase que todos nessa região, né? Ou seja, o pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, do café, da industrialização, a urbanização. A região que a Mata Atlântica mais entra para o interior é no estado de São Paulo. Olha o estado que ela foi escolher, né? E daí, seguindo aqui a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é chamado ecótono, ou seja, é uma área de transição. São formados basicamente por coqueiros, né? Então, de um lado a floresta amazônica, né, bastante úmido, desse lado aqui então os babaçus, e aqui do outro lado a caatinga, o ambiente mais seco do Brasil. Desse lado aqui as carnaúbas, né?
Então, como eu já havia comentado, é basicamente uma formação de coqueiros, né? Por isso, Mata dos Cocais, né? Do lado mais úmido da floresta amazônica, babaçu. Do lado mais seco, exatamente a carnaúba, né? A principal atividade aqui da região é a extração desses coquinhos aí, ó. A gente tem algumas comunidades que vão sobreviver exatamente assim. Como é que funciona isso? As mulheres vão lá, colhem os coquinhos, depois tentam refinar para produzir óleo, né? Logicamente, né? Dá para ver a região bastante pobre mesmo, né? Salve pro Sarney, é a região dele. O Sarney, o povo da família dele, põe nome nas coisas, eles nem morreram ainda, eles já põem nome nas coisas. Sei lá, acho que é medo de não mandar muito, né? Os caras são donos do universo por lá. E daí, senhores, ó, mata de araucária ou mata dos pinhais. Primeiro ponto, é uma acicufoliada, né? A araucária, só ela, tá? Por quê? Porque as folhas dela são especializadas, né? Você tem ali os estudiozinhos. E é uma vegetação que é ombrófila, ou seja, ela precisa de bastante chuva. Detalhezinho para vocês é que ela é mista, tá bom? Ela não é homogênea, como bastante gente pensa, fala, mata de araucária, tem só araucária. Não, não tem não, ó. Olha aqui, ó. Está associada também a erva mate, cedro e canela, né? Ela é bem espaçada, o que acaba complicando a situação dela. Olha só, essa aí é a mata original, isso aqui é o que sobrou hoje, né? Fizemos rapa, acabamos com tudo, para variar. Pode notar que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, falando, nossa, mas Araucária nessa região é a região que você pode ver que não está no litoral, é a região mais alta, mais fria, porque a Araucária gosta de regiões mais altas, né, com 500 a 800 metros de altura e com um clima mais fresquinho. Por isso, a maioria dela está na região subtropical, né, ou seja, a região de menor temperatura. Tá? Aqui, logicamente, eu sim, matamento, né, produção de móveis, e daí a gente chega à caatinga. Caatinga que é bastante importante, porque ela vai ser muito diferente de todas as outras vegetações, né? Ela vai estar lá, então, no semiárido, detalhezinho para vocês, sempre chame de sertão nordestino, e não de nordeste, porque senão você erra a localização, tá? Então, a zona da mata, agreste, sertão, meio norte. É o sertão que a gente está falando. E, logicamente, que o bioma da Caatinga está inserido aí, né? Daí a gente vai ter, ó, como era, né? Na verdade, como era o anterior e como está no presente momento, né? Bastante desmatado também. Detalhezinho que a gente vai ter aqui, ó, as cactáceas, né, que são xerófilas, e temos também outras árvores. Você pode ver que a árvore, tipo, não está sem folha nenhuma. Então, é porque a gente tem espécies aí que são caducifólias e vão acabar dispensando as suas folhas para não perder muita umidade para o meio, tá? Daí, ó, mais uma imagem aqui, a gente tem um processo também chamado de seca verde. É o seguinte, tá vendo? Nasceu um milho aí, né? O cara plantou, choveu, tal, nasceu, beleza. Quando o cara vai colher, olha só o resultado. Ah, tá de brincadeira isso aí. Então, é que choveu só para o milho conseguir sobreviver, né? Então, logicamente que é bastante complicada essa situação. Nessa imagem, ó, um vaqueiro, né, com a roupa de couro e tudo mais, lembre-se muito bem, uma caatinga bastante espinhosa, né? Você não vai conseguir ter uma fácil locomoção dentro dela. Por isso o cara tá vestido aí com roupas de couro, né? Já caiu até pergunta sobre isso, por que que os caras se vestem com roupa de couro e tudo mais, tá? O desmatamento, né, grande parte aí para a produção de carvão. Você já foi para o Nordeste, tipo assim, uma peça para mim que é clássica lá é o tabuleiro de xadrez, né, com os peões e tudo mais, só que eles são todos cangaceiros, né? Então, logicamente, por quê? Porque as pecinhas são de barro, e o barro ele precisa ser queimado para ele ficar firme e tudo mais, e o carvão vem exatamente daí. Mal sabia você que você já tinha ajudado a destruir a caatinga, hein? Cerrado. O Cerrado vai ser a região.
que atualmente está em foco, né, por conta das queimadas e tudo mais. Mas principalmente lembre-se das características. O cerrado é o clima tropical. Você vai ter as tropófilas, né? Ou seja, você vai ter plantas aí que são bastante resistentes a esse clima, que fica 6 meses com chuva, 6 meses seco, né? Você vai ter algumas espécies que são decíduas, ou seja, que matam suas folhas. As raízes são profundas aqui da vegetação. Olha só, como era, como a gente está deixando, né? A gente faz muito bem esse serviço de destruir as coisas, principalmente a região que é o berçário das nascentes, né? E a gente tem, olha, continuação, né? A gente tem uma região aí que está sendo extremamente agredida com as queimadas atualmente, principalmente para o plantio de soja. Olha só, a árvore típica, né, da região, toda contorcida e aqui mais outra imagem que é típica da região. As raízes bastante profundas, né? Isso aqui é não tem nada, tá igual mesmo, são artes apenas. Mas era esse ponto que eu queria chegar. Você tem essas espécies aí do cerrado, talvez infelizmente, né, sendo resistentes a queimadas. Por quê? Porque elas têm a casca grossa, a raiz bastante profunda. Então, quando você queima ela, o que que ela faz? Ela joga fora suas cascas e daí ela produz folhas novas, né? Ela é toda contorcida porque você queima a gema apical. Então, a árvore estava crescendo para cá, você queima ela, falou, oh, aqui tem fogo, vira para o outro lado, né? E assim por diante. Por isso que ela fica toda contorcida. E isso dá uma péssima, olha só a casca grossa, né? Isso dá uma péssima impressão para os habitantes da região que, se está tudo seco, o que, que você faz? Você queima aqui, ó, fica tudo verde. Só que, na verdade, isso aí é o desespero da planta, ela tentando sobreviver, né? Ela vai lançar, então, aí essas folhas e tudo mais, tentando sobreviver, beleza? Hum, Aqui agora o finalzinho, né? Que é o seguinte: nessa região a gente tem uma agressão muito forte ao meio ambiente, porque a gente tem criação de gado e produção de soja. Só que não é qualquer, é a maior produção de soja do mundo, né? A gente tem no Brasil o maior produtor individual de soja do planeta, né? Ou seja, o cara vai produzir, tipo assim, ele sozinho ele produz mais do que alguns países. Então, logicamente, o cerrado está em ameaça constante, tá? O ano passado a gente teve recordes aí de queimadas e tudo mais, mas você não precisa nem se assustar, porque isso vai continuar, tá? A região norte e a região centro-oeste são as duas regiões que mais crescem em população no nosso país atualmente, tá? Isso acaba também afetando esse desmatamento, porque como a gente viu na floresta amazônica, né, a população vai chegando, cria ali as ruas e tudo mais, vai ampliando tudo isso, tá? Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, guarde isso na sua cabeça. E está na região de clima tropical. Então, durante a chuva ele inunda todo, mas durante o inverno ele vai secar, né? Ele vai desaparecer. Se você bater o olho em uma imagem vestibular que tem esse tipo de lagoa aí, ou então, se não tiver a lagoa, né, só a terra ali, meu, é Pantanal com certeza, porque essas aí são as baías. No período de chuva elas crescem, ficam lá, ó, imensas. Depois no inverno elas vão secando, secando, secando. Peixe, jacaré, tudo que for aí dentro delas acaba morrendo, né? O jacaré ele vai ficando dentro do barro, tal, a lagoa vai secando, secando, secando. Quando ele percebe, ele está duro, ele está travado dentro do barro, né? Ele morre exatamente assim, né? Aqui então a localização, beleza? Fora que eu acho que não vai dar tempo, né? Eu tenho que largar para o Germania. Mas daí depois tá, eu vou mandar para vocês. Ainda tem aí, ó, climas, que eu acho que seria desnecessário, mas enfim, eu mando para vocês a apresentação. E por final, o que eu queria de cartografia, tá? Então eu vou mandar para vocês a parte de essa apresentação. Dê uma olhadinha na parte de cartografia, nem que seja uma olhadinha rápida, tá? Então, enfim,
Aqui os campos, pampas ou pradarias, né? Tem gente que também costuma chamar de coxilhas. Então, essa região é no sul do Rio Grande do Sul. Você tem a presença de gramíneas quase que de modo absoluto, né? E a gente quase nunca bate o olho e fala, nossa, tem desmatamento nos pampas. Então, o desmatamento não precisa ser você derrubar uma floresta. Se você troca a vegetação nativa aí, né, natural, você já está desmatando. Então, olha só, esse cara está andando de cavalo ali, ó, uma pastagem de um lado, outra aqui embaixo. Ou seja, isso aí foi tudo desmatado. Você trocou a gramínea, né? Aí a principal forma de agressão ao ambiente vai ser a pecuária, né? Então, sul do Rio Grande do Sul, né? O último desses biomas aqui são os mangues, né? Os mangues eles vão ficar nas regiões de encontro entre os rios e os oceanos. Grande questão dos mangues, você vai ter árvores aqui que são halófitas, ou seja, são resistentes ao sal da água do mar, né? E as suas raízes são pneumatóforas, ou seja, elas conseguem respirar. Por isso parece que elas estão com nojo do lugar que elas estão, né? Deveria estar mesmo, porque fede pra caramba. Você tem um monte de água parada, né? Barro parado, então vai ser muito mal cheiroso, mas principalmente o mangue ele vai agir como se fosse uma área de proteção dos peixes, né? Então o peixe quando ele é pequenininho ele fica no mangue, que o predador não consegue entrar lá. Problema é que os insetos também ficam lá. Então, muitas cidades, como forma de acabar com o problema do mau cheiro, de insetos, de dengue, acabaram, então, aterrando mangues. Então, o que, que os caras fazem? Vão lá, mete terra por cima de todo o mangue, não vai ficar mais água parada ali. Tá pronto, resolvi. A cidade de Cancún toda era um mangue, né? Alguns bairros do Rio de Janeiro eram mangues. Por exemplo, Aterro do Flamengo, o que, que você acha que é? Né? Logicamente foi uma região aterrada, né? Então, uma pena, mas cada vez mais a gente acaba fazendo isso com os mangues, beleza? Então, aqui na região litorânea. E para a gente fechar, mares de morros. Mares de morros, eu não sei por que, que os caras colocam como vegetação, porque na verdade é uma composição de relevo e vegetação. Então, isso aí são os mares de morro. Essa região é exatamente a região da Mata Atlântica, né? Tipo um triângulozinho entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, e São Paulo. Você tem ali essa formação. Mas, como em todas as regiões que você tiver aí essa superfície que a gente chama de mamelonares, ou seja, de meia laranja, você vai ter essa formação, então, logicamente, que o domínio de mares de morros também coincide com o da Mata Atlântica, tá? Esse é principalmente a título de curiosidade, beleza? Tranquilo? Gente, eu vou parar, porque eu não posso me alongar mais, ó, falta só 4 minutinhos, beleza?